Amém? Eu quero pregar uma palavra hoje que o Espírito Santo me deu. O nome da pregação é hemorragia emocional. Amém? O nome da pregação é hemorragia emocional. Eu quero que você abra a Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 25. Marcos, capítulo 5, verso 25. Quem abriu, fala glória a Deus. Marcos, capítulo 5, verso 25. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, verso 25. Quem abriu, fala glória a Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido, e muitos com o médico, despedindo de tudo que tinha, e nada lhe aproveitando, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás da destra, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei o quê? Curada. Logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo a virtude de si, e mesmo sair, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Verso 31. Disseram os discípulos: vê que a multidão aperta, como quem te tocou? Verso 32. E olhavam ao redor para ver quem fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproximou-se, prostrou diante dele e disse, de toda a verdade, disse à filha: a tua fé te salvou. E ele diz: vá em paz, seja curada deste mal. É uma história muito bonita, é uma história muito emocionante. É uma história de uma mulher que durante 12 anos, ela praticamente tinha uma hemorragia de sangue. Quando a gente fala de hemorragia de sangue, a gente não fala de TPM. É muito mais pior do que TPM. Muito mais pior do que aquela cólica de rins que a gente tem. Muito mais pior do que um tumor. A Bíblia fala que ela estava jorrando esse sangue. E aí eu estava pedindo para Deus, falando com Deus. Deus pediu para mim falar da hemorragia emocional. Presta atenção que eu vou falar com você aqui nessa noite. Tem muita gente sangrando por dentro. Vou repetir de novo. Tem muita gente jorrando sangue por dentro. Tem gente que está vivendo 12, 15, 16, 20 anos, 2 anos, 3 anos, jorrando uma hemorragia emocional por dentro. Pastor, como acontece essa hemorragia emocional? Através dos traumas. Se tem uma coisa que eu gosto de falar muito aqui, que muitas das vezes nós não procuramos resolver os nossos problemas. A Bíblia fala que aquela mulher, ela estava com hemorragia e saindo sangue, estancando, e com muita dor. E a Bíblia fala que aquela mulher fez de tudo para ser curada. Aquela mulher foi nos médicos. Aquela mulher foi nos feiticeiros daquela época, porque tinha muito curandeiro daquela época. Hoje eu acho que já se acabou os curandeiros, né? Aquelas pessoas que mexiam com raiz. Ela fez de tudo. Aonde tinha uma pessoa falando assim, aquela pessoa pode trazer cura, ela estava lá. A Bíblia fala que aquela mulher, ela pegou todos os bens que ela tinha, e eu imagino que ela era muito rica, para gastar naquilo que estava fazendo ela sofrer. E eu fico pensando, tem gente que está sangrando faz muito tempo, na área emocional, com traumas sentimentais, traumas familiares, traumas do passado, e muitas das vezes nós ficamos calados, nós queremos receber, nós queremos ser curados, mas não fazemos nada para ser curado. E essa mulher vem me dar uma lição, ela me dá uma lição como receber a cura do Senhor nessa área emocional. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, em 2 Coríntios, capítulo 7, vamos lá comigo? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5.
Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5, capítulo 7. Porque mesmo quando chegamos em Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora por combate e temores por... Aqui o apóstolo está falando que quando chegou em Macedônia, eles foram atribulados por temores por fora e por temores por dentro. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, quem viu falar? E alguns teólogos falam tanta coisa, mas tanta coisa. E eu acredito que talvez seria uma ferida emocional. Olha para o teu irmão e fala assim: pastor, tem crente que tem ferida emocional na alma? E é crente? Tem, está cheio de crente. Está cheio de pessoas, querido, com ferida na alma, e estão levando as coisas por levar. Só que chega uma hora que você pode decair, porque uma área afeta outra área. Um órgão interno afeta outro órgão interno, e de repente você falece, e de repente acontece, na maioria dos casos acontece a tal da depressão. E a Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo, chegando em Macedônia, eles falam que eles foram atribulados por coisas que vinham de fora e por coisa por dentro. E Deus começou a falar comigo, querido, sobre algumas coisas, para nós combatermos essas feridas na alma. Essa mulher que me dá uma lição de moral sobre esforço. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Muitas das vezes você está ferido emocionalmente, mas não busca ajuda. A Bíblia fala assim, no verso 6, acompanhe você que está em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 6. Mas Deus que consola os abatidos e nos consolou com a vida de Tito. Olha o que a Bíblia fala através do apóstolo Paulo. Mas Deus consola os abatidos e nos consolou através da vida de Tito. Você sabe qual que é o problema dessa geração? Estamos cheios de gente doente, mas cheio de gente que está isolada, cheio de gente que não procura ajuda, cheio de gente que não abre a boca e fala o que está acontecendo. Eu acredito que o apóstolo Paulo chegou em Macedônia, e ali estava aquele homem de Deus, ele abriu a boca e pá! E o profeta foi lá e consolou ele. Não tem como eu consolar uma pessoa se eu não saber o que está acontecendo. Querido, para mim receber o melhor de Deus, eu preciso abrir a minha boca. Caiu aqui, pode deixar. Eu preciso abrir a minha boca. E aí eu falo uma coisa interessante, eu estava estudando sobre essa área emocional. Hoje 80% das pessoas, aí eu falo das pessoas, 80% das pessoas tem trauma emocionais. Por que o casamento não dá certo? Estava conversando com uma psicóloga, e ela estava, quem é casado, levanta as mãos aí. A maioria que não é criança, graças a Deus. E ela estava conversando, atendendo um paciente, e a paciente chegou e falou assim: ó, eu não estou dando certo na área sexual com meu esposo. E ela falou: alguma coisa está acontecendo. Algumas mulheres que são casadas, geralmente sentem dores na hora da relação sexual, ou porque o marido trata muito mal, ou porque aconteceu alguma agressão verbal, ou porque aconteceu algum trauma emocional. Muitas das vezes a mulher, ela vai sentir aquela dor. E ela, conversando com a psicóloga, descobriu que quando ela era criança, o pai tem disso, né? Já na maioria das famílias, antigamente tinha muito, hoje o filho tem seu quarto separado. Mas antigamente o filho dormia no quarto do pai. E aí, à noite, a filha acordou, viu o pai fazendo as coisas com a mãe. Só que criança, olha para o teu irmão e fala: criança não sabe o que é relação sexual. O que a criança pensou?
meu pai está batendo na minha mãe. Então a criança, desde pequena, olhou aquilo como algo ruim. E de repente ela se apaixonou por tudo, né? E de repente, quando ela foi fazer aquilo, houve um desconforto. Um trauma emocional causado lá atrás, que a mãe não deu atenção, que o pai não deu atenção, e foi parar onde? No casamento. Tem casamento sendo destruído por traumas emocionais acontecidos na infância. E muitas das vezes nós como pais, nós como os adultos, nós não damos valor por coisas que acontecem por dentro. E nós precisamos entender que nós precisamos ser consolados. Nós precisamos ser consolados. A Bíblia fala que quem é o consolador? Deus, mas Ele envia o que consola. Está cheio de gente, levanta as suas mãos e fala assim, está cheio de gente, cheio de traumas emocional. E quer ser abençoado na vida sentimental, quer ser abençoado na vida financeira. Tem gente que está preso a uma loja, a um emprego, a um patrão que de repente demitiu, e de repente não acontece arrumar mais emprego. Tem, querido, ferida emocional na área financeira, sim. Tem pessoas que estão há 10 anos desempregadas, e fala assim, eu não sei porque eu não arrumo emprego. Porque toda vez que vai cair com uma pessoa, na hora da entrevista, paralisa, não consegue se portar. Tem ferida emocional de pai para filho. A gente não percebe, mas nós estamos numa geração que tudo que a gente fala, as crianças percebem. Está melhor do que Facebook, internet e WhatsApp. O melhor ouvinte hoje é o seu filho. Tudo que você faz, o seu filho percebe. Hoje, se um psicólogo, deixa eu fazer uma pergunta, se um psicólogo sentar com o seu filho, será que ele vai falar coisas boas de você ou não? Se o seu filho falar assim, desabafa e fala tudo da sua mãe e do papai. Nossos filhos estão fragilizados e vai ser uma geração fragilizada, uma geração que vai ter trauma emocional, uma geração que vai jorrar sangue por dentro, porque nós não procuramos ajuda.